Yahim Shalom, meus queridos, é uma honra e um prazer estar com vocês em mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical, hoje na Escola Bíblica de Professores EBP em Foco, falando direto da ADTO, Assembleia de Deus Ministério de Teófilo Otoni. Hoje nós estamos falando da lição de número 2. A lição de número 2, ela traz por título o Evangelho da Graça. Lembrando, senhores, que na lição de número 1, uma lição muito boa, foi uma lição de um caráter tremendo sobre as cartas paulinas. Essa lição, Paulo vai exortar a Timóteo de como se portar como um novo obreiro. E na lição de número 1, ela trazia por título uma mensagem à igreja local e à liderança. Nós debatemos e falamos das exortações paulinas e principalmente a dedicação que Paulo teve com os mais novos no ministério. Hoje eu estou aqui com grandes convidados, grandes homens de Deus, e eu quero iniciar essa lição mandando um grande abraço, um forte abraço às primeiras pessoas que compartilham o nosso link no Facebook, no YouTube, que se inscreveram na nossa página. Eu estou muito feliz com os números de inscritos, já ultrapassamos mais de 1.000 pessoas inscritas na nossa página, mais de 107.000 visualizações. Amado, isso é Deus na nossa vida e Deus tem usado você para nos honrar. Deus tem nos dado graça para estarmos aqui. Não é fácil, mas nós temos lutado e batalhado para levar até você uma qualidade melhor, algo interessante da parte de Deus que Deus tem nos revelado para a nossa escola bíblica dominical. Eu quero iniciar mandando um grande abraço para Lânia Nakashima, lá em Maringá, no Paraná. Quero mandar um abraço para Fábio Nascimento, da Assembleia de Deus Missão Aracaju, em Sergipe. Também para o nosso amigo Elber Cavalcante, lá em Natal. Meu querido, mandei a lição, que Deus possa te abençoar. Muito obrigado por compartilhar a nossa página. Manu Pandolfi, lá em Franca, São Paulo. Manu, muito obrigado pelo inscrito, fiquei maravilhado, que Deus possa te abençoar. Pedro Gugel, da Assembleia de Deus Bela Vista, lá em Fortaleza, no Ceará. Também por César Júnior Silva, da Assembleia de Deus em Contagem, no bairro Industrial, lá em Vila da Paz. A todos vocês que estão conosco, você que tem deixado e buscado o entendimento da palavra de Deus, buscado o entendimento, um aprofundamento da lição, mande para nós o seu e-mail, abaixo do vídeo, coloque o seu e-mail, eu tenho o prazer de te enviar a lição, tudo que é comentado por minha bancada, tudo que é debatido, tudo que vai falado por mim e pelos meus convidados. Eles têm e-mail também, eu vou deixar fácil para que vocês mandem e-mail para eles e vocês troquem de ideia com o nosso convidado. Vai ser uma honra te enviar a lição e enviar tudo que é debatido em sala. Hoje falando da lição número 2 e ela traz por título o Evangelho da Graça. Meu querido, que você possa entender essa lição, possa viver essa lição e acima de tudo ter em mente de que essa lição nada mais é do que um conselho de Paulo para o jovem Timóteo e Tito, mas que chegou até nós por intermédio da graça de Deus. Eu tenho grandes convidados de Deus, de homens de Deus comigo, convidados especiais, hoje estreando a nossa sala. Presbítero Paulo, um grande homem de Deus, muito inteligente. Presbítero Isaac, que já é conhecido de vocês. A eles, fiquem à vontade, é um prazer ter vocês aqui. Presbítero Paulo, presbítero Isaac. Sim, presbítero Paulo. Amém. Paz e graça a todos. Para mim é uma honra estar com vocês aqui e poder compartilhar a palavra de Deus para que juntos possamos aprender a cada dia sobre a graça de Deus como um obreiro que maneja bem a palavra do Senhor. Para mim é uma honra estar com vocês. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Presbítero Isaac. Paz e graça, também é um prazer mais uma vez estar aqui nessa aula para podermos aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Vamos falar de um assunto muito interessante que é a respeito do Evangelho da Graça. Esse grande projeto de Deus de restauração, de trazer uma nova aliança para com o povo de Deus, para trazer de volta aquela aliança que havia sido quebrada, para que nós possamos entrar nesse projeto da graça por mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meu querido, nessa lição nós vamos destacar alguns tópicos e nós vamos ler os tópicos, nós vamos ler a revista toda e à medida que formos lendo a revista, nós vamos parar e discutir e debater o tópico. Pegue caneta, pegue papel, pegue um copo com água para você não levantar do seu lugar, pois hoje eu sei que a chapa vai esquentar, como diz o grande gaúcho. Meu querido, eu vou iniciar essa introdução com o presbítero Paulo. Meu querido, fica à vontade. Lembrando, senhores, que a leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo 1, do 3 ao 10. Leia para a sua sala antes de iniciar a lição, faça uma introdução maravilhosa e
não se esqueça, o seu aluno precisa te ouvir com coisas novas. Presbítero Paulo, fique à vontade, meu querido. Prossiga. Então, queridos, com a introdução, nós iremos ler. Ao se despedir dos anciões de Éfeso, Paulo expressou seu sentimento de preocupação com o rebanho de Deus, pois tinha receio de que, na sua ausência, as ovelhas do Senhor fossem atacadas. Sem dúvida, foi um sentimento dado pelo Senhor, pois 7 anos depois, Paulo estava deixando Timóteo em Éfeso para combater os lobos cruéis que queriam devorar o rebanho sob os seus cuidados pastorais. Nos dias de hoje, há igrejas que abrigam falsos obreiros, que pervertem a sã doutrina, matando ou dispersando as ovelhas. Muito bem, meu amado. Nessa introdução, leva para a sua sala, eu acho algo interessante, minha bancada vai debater isso aqui no início. Nós veremos que Paulo, ele se preocupa com tudo que é feito com dedicação e amor. Essa é a preocupação de Paulo. Ele tinha acabado de deixar Timóteo sozinho, e Timóteo era um novo obreiro, e eles têm uma preocupação de tudo que é feito com amor. Por quê? Paulo é quem havia começado essa obra. Paulo é quem havia se esmerado para que as igrejas começassem. Paulo é quem começou o que nós chamamos, aqui em Minas Gerais, nós falamos o processo de desmatamento do Evangelho. Então Paulo havia começado, ele tem uma preocupação com essa dedicação de amor. Principalmente quando nós falamos sobre o valor de uma alma, meu querido. Essa era a preocupação de Paulo. Paulo não se preocupa só com a igreja local, mas com o que estava sendo disseminado. Entende isso aqui? O que é disseminado? O que estava sendo espalhado, o que estava sendo colocado no meio do povo de Adonai. Adonai aqui nós já estudamos que é Deus. Então tudo que é levado ao povo de Deus, Paulo agora se preocupa, principalmente com o que Timóteo iria enfrentar, o que Timóteo iria falar e quais eram as pessoas. A minha bancada, presbítero Paulo, fica à vontade, meu querido. Nessa introdução, se você quer falar, pode ficar à vontade. A preocupação de Paulo nos dias, trazendo para os dias atuais, eu trago até uma refutação dentro do próprio texto escrito por Paulo na igreja da Galácia, quando lá no capítulo 3, ele diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então nós vemos que naquela época todos os ensinos e as preocupações que Paulo tinha ao chegar, ao instituir o reino de Deus, a implantar a igreja, o cuidado dele com os obreiros, quando ele saía, a preocupação dele era tremenda, porque hoje, nos dias atuais, nós temos que preocupar com as pessoas que nós colocamos no altar. Porque as fábulas, as heresias, as coisas que são concernentes, que não são concernentes ao reino de Deus, têm sido disseminadas. E naquela época, os Gálatas aceitaram de bom grado a esta palavra. Tanto que no capítulo 4 do mesmo livro de Gálatas, ele diz o seguinte, no versículo 19: meus filhinhos, por quem de novo sinto a dor de parto, até Cristo seja formado em vós. Aqui Paulo está falando a respeito do caráter cristão, como que vocês começam pelo Espírito e terminam na carne, como que vocês abandonam um alimento sólido, um alimento dado por Deus para a igreja, para se alimentar com coisas perecíveis, coisas que são fábulas, heresias, que estavam sendo introduzidas e que muitas vezes nós permitimos que aconteça no seio da igreja. Eu tenho como princípio de base que todos nós que estamos no episcopado, anote sim, professor, você também faz parte dessa classe e você deve entender isso. Nós temos uma preocupação, principalmente você com a sua sala. A dedicação de Paulo, a demonstração de Paulo é a que você tem com sua sala quando você aplica uma lição e você fica preocupado em casa. Será que surtiu o efeito que eu esperava? Presbítero Isaac, fica à vontade, meu querido. Sim. Quando ele falava aqui, eu estava pensando comigo aqui, justamente essa preocupação de Paulo, como pastor, como líder, né? Ele querendo sair de Éfeso para fazer visita a outras localidades, né? Na Ásia, enfim, para a Grécia. E eu vejo aquela preocupação, ele chama os anciões, chama os presbíteros e fala: olha, eu vou sair, mas vai vir pastores, vão vir lobos devoradores,
né, que vão disseminar heresias no meio de vós. Tende cuidado de reter a sã doutrina ensinada pelo nosso Mestre Jesus, né, e pelos apóstolos. E aí eu vejo Paulo dando aquele ensinamento, aquela preocupação de manter e preservar a sã doutrina longe das heresias. Isso é a visão de liderança de um pastor que tem compromisso com a sã doutrina. Muito bem lembrado pelo pastor, pelo presbítero Isaac. Muito bom. Eu estou gostando desse início. Eu falei com os senhores que a chapa vai esquentar. Eu vou continuar aqui no top número 2, é isso? O top de número 1, já falamos na introdução, top de número 1, com o presbítero Isaac, as falsas doutrinas corrompem o evangelho da graça. Fica à vontade, meu querido. 1. O evangelho da graça. É o evangelho libertador que Cristo trouxe ao mundo, por bondade de Deus, independente das obras humanas. Isso está em Efésios 2, 8 e 9. Paulo se referiu a esse evangelho de maneira muito eloquente. Atos 20, 24. Ele conhecia esse evangelho não apenas na teoria, mas por experiência própria. De modo inexplicável, o blasfemo e perseguidor dos cristãos foi escolhido para ser um dos maiores pregadores do evangelho de Cristo. Nós encontramos isso em 1 Timóteo 1, 12 e 14. Será que daríamos oportunidade a um indivíduo com tal história? Eu achei interessante nesse tópico, professor, e eu queria que a professora Cecília anotasse lá em Itauá, a irmã do nosso querido Pedro. Grande abraço para você, minha querida. O Arlan também, que está sempre nos assistindo. Amado Cícero Nogueira, meus professores que estão conosco, eu acho de extrema importância você anotar, e você que me pediu a lição, eu vou enviar para você entender esses significados. A palavra graça, olha, entende isso aqui, ela vem de origem latina, que significa gratia. É a origem latina que tem raiz grega, que nós chamamos de charis, mas a fonética dela, na realidade, significa charis. Na língua hebraica não existe a palavra para expressar o conceito de graça. Não existe na língua hebraica. De fato, não há em todo o Antigo Testamento, texto original, a presença da palavra graça. Não existe no Antigo Testamento. Mas nós temos o substantivo ren, cujo verbo é hanan. Ele autoriza simetria com o conceito que nós chamamos de charis ou charis no original. Ren significa abaixar, inclinar. Nos dá uma menção de que quando Jesus ele deixa a sua glória, ele entra num corpo humano, ele pratica o que nós chamamos de ren. Ele abaixa, ele se inclina para estar no nosso mundo. Entenda isso. A Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, usa como o que nós chamamos de abundância da palavra ren e hanan para expressar atitudes de Deus em relação ao seu povo. Deus se abaixa para escutar o seu povo. Deus se inclina para ouvir o seu povo. Isso significa ren, ou nós chamamos de hanan. Existe também o que nós chamamos a palavra derivada de ren, no original, hanar, no hebraico, ou rizet, que nós já falamos sobre essa palavra aqui. Ela significa no vernáculo misericórdia. Olha a profundidade dessa palavra. Bondade, benignidade. Quando Deus praticava tal ato, ele estava praticando bondade, misericórdia e benignidade para com o seu povo. A ênfase de Paulo sobre a graça, ela é muito grande porque foi por meio dela, escute isso aqui, professor, que ele foi resgatado, como disse o presbítero Isaac. 1 Timóteo 1, o versículo 12 ao 14 fala sobre isso. Assim como nós, de todo um sistema, nós éramos o que? Maltrapilhos, não dignos da salvação, mas através da graça, ela nos atingiu como atingiu Paulo. Perseguidor, agora se torna perseguido. Isso é interessante. 1 Timóteo, presbítero Isaac, 1, o versículo 12 ao 14. Fica à vontade, pode ler para mim, por favor. 12 ao 14. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Maravilhoso esse texto.
Esse texto é digno de nós lermos em sala para que eles entendam que onde abundou o pecado, eu sei que você quer falar algo sobre isso, vou ficar à vontade, meu querido. Sei que você Eu vai achei falar algo interessante, eu achei muito interessante aqui, inclusive eu queria ler o texto que a revista fez referência aqui, que é Efésios 2, capítulo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Achei muito interessante quando ele propôs isso aqui. Pela graça sois salvos. Muito interessante como que Deus é tremendo. Olha quem ele escolheu para que explicasse para nós e propagasse a graça. O apóstolo Paulo. Quem era Paulo? O comentador falou aqui que era um perseguidor, um blasfemo, né? Mas o que Paulo merecia? Nada. Então o que é graça? Favor imerecido de Deus para o ser humano. Então ele representa muito bem o que significa graça. E Deus expressou sua graça na vida de Paulo, de forma que ele foi o maior pregador, que mais nos ensinou a respeito de graça, nos deu um esclarecimento extraordinário de que vem a ser graça, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu achei muito interessante, o comentador foi muito feliz em falar esse texto aqui, ó. Irmão, presta atenção. De modo inexplicável, o blasfemo e perseguidor dos cristãos foi escolhido para ser um dos maiores pregadores do Evangelho de Cristo. Naldo, ele tem a felicidade de abordar uns temas totalmente diferentes do contexto que nós estamos vivendo. Eu sei que você quer falar alguma coisa, você está com a língua coçando de falar alguma coisa, eu sei. Eu sou apaixonado pelas epístolas paulíneas, porque, como o presbítero bem disse aqui, a palavra de Deus diz que o próprio Paulo mesmo falou que Deus pega as coisas loucas desse mundo, as coisas que não são, para confundir as que são, aquelas pessoas que a gente, aos nossos olhos, nós desprezamos, mas Deus pega as coisas que são desprezadas e faz dela coisas maravilhosas na mão dele. Mas o grande perigo que a gente precisa salientar também aqui, evangelista Elias, o que o escritor diz aqui no final: será que daríamos oportunidade ao indivíduo com tal histórico? Isso é profundo, né? Porque a orientação, a preocupação de Paulo, ele largaria Timóteo lá e ele falou assim: olha, cuidado com os falsos profetas, cuidado com esses tipos de pessoa. Então, a gente precisa, você pastor, você líder, você professor, você vai conhecer a pessoa andando com ela. Porque só existiu Paulo na Bíblia hoje, primeiro por causa de Deus e segundo por causa de Barnabé. Porque se não existisse Barnabé na vida de Paulo, que andava com ele, conhecia a vida dele, o testemunho dele, a mudança de postura dele, porque quando os apóstolos rejeitaram Paulo, Barnabé falou assim: não, esse homem aqui, ou seja, ele se tornou uma nova criatura, onde abundou o pecado, ele se arrependeu do seu pecado. Ele se arrependeu de tudo aquilo, tanto que ele fala: olha, do principal da lei eu sou o cara irrepreensível, dos principais pecadores sou eu. Então ele entende que a graça o alcançou, ele entende o favor de Deus na vida dele. Entende, querido? Entenda isso. O favor de Deus, a graça de Deus te alcançou, me alcançou, alcançou cada um de nós. Então viva na graça. Eu acho de extrema importância o que o presbítero Paulo está falando. Eu falei sobre isso na aula passada, que o Barnabé ele teve a sensibilidade da graça, assim como Paulo. Até ao próprio João Marcos, ele defende, como defendeu Paulo. Isso é, amado. Viver graça é viver Jesus. A igreja precisa viver graça. Irmãos brigando na igreja, uma picuinha, é uma guerra fria, um olha no olho do outro. Se eu não conseguir olhar no olho dos meus colaboradores, amado, eu estou pregando o evangelho de farsa, hipocrisia. Nós não devemos ter isso na sala. Eu fiz um vídeo porque minha sala não cresce, e eu frisei nisso, tá dando no canal da EBP em Foco, porque minha sala não cresce, que nepotismo gera audiência. Tem pessoas que ela quer colocar na sala somente os parentes. É meu sobrinho, é a mulher do pastor, é a mulher do presbítero, é a irmã, é a cunhada, para que a sala funcione. Paulo não viu assim. Paulo pega os mais novos na fé e manda para o campo missionário. Isso é crer, isso é acreditar. Nós precisamos levantar pessoas, e você, professor, é a ferramenta para que novas pessoas se levantem. Eu vou continuar aqui no tópico número 2, que diz: as falsas doutrinas. Os falsos mestres seriam presbíteros a quem cabia a tarefa de ministrar o ensino à igreja. As falsas doutrinas eram apresentadas como fábulas ou
genealogias intermináveis. As fábulas, do grego mitoi, eram narrativas imaginárias, lendas, ficção. Na literatura tem seu lugar, mas na igreja não deve haver espaço para fábulas ou mitos. No texto não fica claro qual o conteúdo, olha que interessante isso aqui, qual o conteúdo das genealogias, mas ao lado das fábulas eram ensinos que traziam especulações e controvérsias inúteis que não edificavam os irmãos em nada. Timóteo foi o mensageiro enviado por Paulo para enfrentar e combater tais ensinos. Há igrejas evangélicas que aceitam esse tipo de ensino e permitem que o emocionalismo tome lugar do verdadeiro avivamento espiritual. Professor, nesse tópico, anote isso aí, 1 Timóteo, presbítero Paulo ou presbítero Isaac, o versículo 1 até o 4. Alguém pode ler para mim? De 1 ao 4. Quem achar pode ficar à vontade. Presbítero Paulo, sim, meu querido. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho da fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Eu acho de extrema importância, quando nós lemos esse texto, nós vimos a admoestação de Paulo. Admoestar significa chamar atenção com amor. Paulo, o cumprimento de Paulo é diferente a Timóteo. Querido, tem pastor que ele já chega na igreja xingando o diácono. Tem pastor, amado, cooperador, entenda isso. Ainda que ele seja pago por você, ele não é o seu empregado. Ele é empregado de Adonai, não é seu. Entenda isso, ele é subordinado à sua ética, ao seu comportamento moral. Agora entenda, eu vou logo pegar pesado com os pastores aqui, porque eles me assistem e mandam me até falando comigo, fala mais, eu vou falar. Amados, cooperador, ele é diferente de quem é colaborador. Cooperador você cobra, colaborador você carrega no colo. Existe uma grande diferença entre ser cooperador e colaborador. As pessoas estão invertendo os papéis. Hoje os colaboradores estão trabalhando mais do que os cooperadores. E nós queremos cobrar os colaboradores mais do que os próprios cooperadores. Quem é pago tem que exercer o seu serviço e sua função com ética e moral. Agora o colaborador, meu querido, carrega no colo. Paulo chega para Timóteo, parece que pega Timóteo como se fosse um menino. Eu quero dizer aqui que, só para você entender esse tópico, e o presbítero Paulo leu para mim, os falsos mestres que nós estamos citando aqui agora, eles não vinham de fora, mas eles vinham do próprio meio em questão. Eu acho interessante que os falsos mestres, eles começavam a espalhar o que nós chamamos de mitoi. O que é mitoi? Mitoi significa fábula, ficção, deriva-se da palavra mito, que são narrativas, anote isso aí, são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para aplicar fatos das realidades e fenômenos da natureza. Poseidon, ia por aí afora. O povo, parece que o povo viajava tanto naquela época, e cada deus que eles tinham que era uma aberração. As origens do mundo e do homem não eram compreendidas por eles. É por isso que eles geravam esses mitos e agregavam às igrejas. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Muitas igrejas hoje estão cheias de mitos e estão achando que estão pregando o evangelho. Semideuses, né? Semideuses. Vocês vão falar um pouquinho sobre isso? Amado, o que tem de igreja fazendo o Vale do Sal, Rosa de Saron, Lasca da Cruz de Jesus, óleo ungido, pelo amor de Jesus Cristo, meia ungida, fronha dos sonhos, avalambe sabão, meu querido. Pelo amor de Deus, o evangelho genuíno, a graça se manifesta na palavra.
isso nada mais é do que mito e ficção, isso é fábula. E o povo fica comendo o povo come essa aberração e quer falar de evangelho, quer debater Bíblia com quem entende Bíblia. Não, eu não gosto de falar dessas coisas. Fica à vontade, meu querido. Sim. Eu quero abrir um parênteses aqui rapidamente, Elias, com a sua permissão, querido. Fica à vontade. Olha como que Paulo trata um cooperador dele. No versículo do 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele fala assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ele não trata o obreiro como qualquer pessoa, ele trata como filho. O pai ensina o filho. E Paulo pega Timóteo e começa a ensinar ele a formar o caráter do obreiro, porque Timóteo já tinha uma boa qualificação. Sua família tinha uma brecha no seu pai, mas tinha uma outra brecha na circuncisão, mas para isso, Paulo, que combatia a circuncisão, ele automaticamente pegou Timóteo e falou assim: não, se esse é o problema que esse rapaz está comigo, isso eu vou resolver aqui agora. Ou seja, você, pastor, não mata o Timóteo na sua igreja, não. Esse Timóteo, ele está olhando para você como exemplo, como referência. Será que nós, obreiros da casa do Senhor, que almejamos o episcopado, que queremos fazer pessoas virem, seguir a Cristo através do nosso testemunho, será que nós estamos matando os Timóteos da igreja? Então você, pastor, cuide do Timóteo. Tem muito jovem. Timóteo não era casado, mas Paulo viu um testemunho, viu um caráter cristão na vida daquele jovem, que colocou uma igreja na responsabilidade dele. Eu vou continuar, você vai ler para mim aí, e nós vamos discutir esse tópico um pouquinho mais à frente. Eu sei que vai dar já está esquentando. O tópico número 3, o fim do mandamento e a finalidade da lei. Prossiga, meu querido, fica à vontade. Paulo chamou a atenção de Timóteo, seu enviado a Éfeso, para a doutrina de Deus e de Cristo. Aqui ele resumiu no mandamento e sua finalidade. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e 6. Em seguida, Paulo ensina acerca do objetivo da lei e para que ela seja destinada, discriminando no texto uma longa lista de tipos de pessoas ímpias que eram alvos dos preceitos legais. Eu acho de extrema importância nesse tópico de número 3, que o presbítero Paulo leu. Eu queria que você anotasse esse texto, 1 Timóteo 1, 5 e 6, o versículo 5 e 6. Presbítero Paulo, fica à vontade comigo, meu querido. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Eu acho interessante nós frisarmos na sala, professor, que você debate em sala, que Paulo ele deixa bem claro a Timóteo, nesse texto que o presbítero Paulo leu, não Paulo lá, o Saulo, quisera você ser o Paulo, mas ele deixa bem claro para Timóteo que contra os eleitos, olha o que ele diz, não há a perseverança da lei. O que ele estava querendo dizer? Ele diz que a lei ela fora criada aos que andam segundo o conceito do mundo. Você quer ver onde ele vai falar sobre isso? Aonde você está aí no próprio texto, em 1 Timóteo, lá no versículo 9 e 10, a presbítero Isaac, pode ler comigo aqui, fazendo um favor? Sim. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. Eu acho de extrema importância esse besterol que está acontecendo entre Bochá e Ricardo Bochá e Silas Malafaia. Amado, nós não precisamos de representante evangélico em nada no meio gospel, não. O cristão tem que ler Bíblia e entender que o que é errado, o que é certo, Não tem esse negócio de que fulano me representa. Nada, para com isso, vai ler Bíblia. Quem te representa é Jesus, quem te representa é Deus, Adonai. Yeshua foi o maior representante do cristianismo na terra. Quando você tem Bíblia, você tem base para debater. E nós precisamos entender que o maior questionamento do cristão, Bíblia. A lei, ela atinge quem? Como diz Romano, o próprio Paulo falando, a lei atinge quem está indo contra ela. Nós cristãos, nós estamos no caminho do céu, meu querido. Não há ninguém que tente nos podar disso aí. Então, vamos deixar isso bem claro na sala de aula.
Tá com um besterol de que um manda o outro para tal lugar. Amado, isso é baixaria. O cristianismo não precisa disso não, o cristianismo precisa de palavra. Nós precisamos de evangelizar e pregar Jesus e as pessoas serão libertas. Presbítero Paulo, fica à vontade. Baseado no que você está falando aí, nós não temos representante nenhum na terra, senão a igreja evangélica teria o Papa. Verdade, muito bem lembrado sobre isso aí. A igreja evangélica teria o Papa. A igreja evangélica, a igreja protestante, a igreja que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, ela tem o seu representante nas regiões celestiais. E nós precisamos entender isso. Ou nós esquecemos que a vingança vem do Senhor. Porque a gente vê líderes cristãos indo para a justiça, e se as pessoas se levantam contra a igreja, quem tem que levantar contra a igreja, o mundo persegue, as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. Mas peraí, irmão, esquecemos que é o Senhor que defende a igreja, é o Senhor que morreu pela igreja, não pela placa, mas por mim e por você que somos a igreja do Senhor. Então nós precisamos entender que Jesus, Ele é o nosso líder, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o rei, Ele é o redentor, Ele é o remidor. Então peraí, gente, que evangelho da graça é esse? Que a gente repudia as pessoas. Jesus, ele quando foi ofendido, quando ele foi, Elias, transpassada a espada, foi coroa de espinho, ele falou: Pai, olha a graça, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Eu acho isso de importância. É difícil, né? Eu fico nervoso com esses assuntos, esses debates aí. A gente acaba florando. Amado, esse negócio que eu vou te engolir, quem falou esse negócio de engolir foi Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Deixa isso para Zagalo, vamos continuar no Evangelho. Eu vou continuar aqui no tópico número 2. A graça superabundou com a fé e o amor, com o presbítero Isaac. Prossiga, meu filho, fica à vontade. Gratidão a Deus. Uma das características marcantes do caráter de Paulo é o ser grato a Deus. Nesta parte da epístola, ele expressa sua gratidão a Cristo por tê-lo escolhido e posto no ministério apostólico e pastoral, apesar de ter sido um terrível opositor do Evangelho de Jesus. É mais uma demonstração do que o Evangelho da graça de Deus pode fazer na vida de um homem. Deus tem seus santos caminhos. O Evangelho é a expressão do amor de Deus em Cristo Jesus, que alcança um homem no mais baixo nível de pecado e o faz uma nova criatura, segundo os Coríntios 5,17. E mais ainda, o faz parte da família de Deus. Paulo reconhece que a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Foi Jesus quem o salvou e o transformou mediante sua graça. Querido, nesse tópico de número 2, eu acho de extrema importância que nós devemos... Eu queria que o presbítero Isaac, Romanos 5, 1 e 2, presbítero Paulo, Romanos 5, 20. Você, professor, já vai anotando esse texto aí, que é de extrema importância para que nós tenhamos um debate em sala, assim como está acontecendo aqui, eu creio que vai acontecer na sua sala também. Amados, o significado de evangelho no grego, nós falamos sobre isso aqui, é evangelho. O evangelho, né, como alguns teólogos dizem, ela significa boa notícia, boa nova, boa mensagem. Ela por si só já fala o termo. Nós não precisamos fazer nada, o evangelho fala por si só. A chegada do reino dos céus, o significado, é a chegada da boa nova do reino dos céus. Ele atinge tanto o pequeno como o grande, tanto o rico como o pobre. Onde há trevas, resplandece a luz. É disso que nós estamos comentando aqui. Talvez algumas pessoas fiquem com raiva, nós estamos citando nomes aqui. Está na revista, não está na internet, nós podemos falar. Não vamos sofrer sanção de ninguém aqui. Então entenda, Romanos fala sobre isso, e Paulo, Romanos 5, o 1 e 2, presbítero Isaac, lê para mim, meu querido. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha, temos graça, querido, nós temos, já é nossa. Olha, vou continuar, Romanos 5, 20, presbítero Paulo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu acho de extrema importância que nós vamos ver que Paulo, eu já falei sobre isso aqui, outrora era perseguidor, agora passa a agradecer a Deus por ser perseguido. Tem cristão que... Olha, meu irmão, Silas, meu querido, agradece a Deus pela perseguição.
É de Deus, não, meu querido. Deus está querendo te exaltar, Ele está te exaltando sobre a terra. Aí o negócio de vou te engolir não entrou na cabeça. Vou tirar. Paulo, eu acho interessante isso aqui, que Paulo, ele agradece por ser perseguido, demonstrando gratidão a Deus em todos os tempos. Olha que interessante, em todos os tempos. Você quer ver um exemplo disso aqui? Filipenses 4, o versículo de número 11, ele diz, 12 e 13, olha o que ele diz. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Olha que interessante. Olha, vocês vão tirar por vocês mesmos o que nós estamos debatendo aqui acerca do que está acontecendo no sistema agora. Ele diz, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. E de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de ter fome, assim de abundância como escassez. E ele prossegue dizendo a fase e ênfase que todo pregador quer falar, mas primeiro fala sobre as circunstâncias que Paulo passou. Até adesivo de carro, né? Até adesivo de carro. Mas ninguém fala da circunstância que Paulo passou para chegar nessa fase. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Querido, nós temos que ser gratos a Deus até pela perseguição. Até a perseguição, né? Amado, você acha que nós aqui que estamos aqui sentados nessa bancada não sofremos perseguição do ministério? Você acha que nós sofremos perseguição na rua? Você acha que nós não sofremos perseguição de pastores? De companheiros de ministério? Nós sofremos, meu querido. Mas em tudo nós damos graça, porque é Deus trabalhando em nosso ministério, nos fazendo vibrar cada dia com a presença de Adonai. Aleluia. Presbítero Isaac, sim, fica à vontade, meu querido. Você falou sobre esse sofrimento de Paulo. Eu estava lendo essa semana, estudando um pouco sobre isso. Quando Paulo foi julgado, as duas vezes que ele sofreu as prisões, ele foi assaltado. Na primeira vez foi mais branda, né? Ele teve ali a cortesia dos irmãos, o cuidado de Lucas, o médico amado. Porém, na segunda vez, ele sofreu tortura, sofrimento ali no calabouço, frio, né? A sua saúde minando. E eu vejo Paulo, olha o que Paulo aqui fala no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Ele chama tudo isso. Gente, Paulo sofreu demais. Eu quase chorei lendo aqui nessa semana. Falei, Paulo é fantástico, né? E eu acho mais interessante ali, que quando ele estava para ser julgado, ele me permita falar ao povo, e ali ele começava a pregar a Jesus Cristo ressurreto, desde a sua conversão, quando Jesus chegou para ele, né, naquele clarão, e ele falou, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus Cristo, a quem tu persegue, Paulo. E Paulo ali pregava em meio a açoites, quarentenas de açoites, né, Elias? Sofrendo prisões, mas não negava o nome de Jesus, e pregava. E olha o que ele chamava todo esse sofrimento, ó. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aquele sofrimento para ele, aquilo era um conforto, ele sabia que aquilo era momentâneo, mas o que esperava ele era muito grande. Ele chegou a dizer, se nós esperarmos em Cristo somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Paulo é lindo, Paulo é fantástico, por isso nós somos apaixonados pela sua vida Paulinho. Eu sou até suspeito de falar que eu gosto tanto de estudar as cartas paulinas, né? É fantástico o que Paulo nos traz. Essa revista ela é maravilhosa. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, não é isso? Do item 2, a humildade. Sou eu que vou ler agora? E eu vou continuar aqui, diz assim, ó, humildade. Paulo não era mais um novo convertido ou neófito quando escreveu suas cartas a Timóteo. Ele não estava usando de falsa modéstia quando declarou ser o principal pecador que Jesus veio salvar. Paulo tinha convicção de que fora salvo pela graça e não por seus méritos. Mesmo na condição de salvo, o crente deve saber que não merecíamos o dom da salvação. Como salvos em Jesus Cristo, não temos mais prazer no pecado. Aquele que ainda tem prazer no pecado, não experimentou o novo nascimento. Qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nesse tópico aí, querido, eu queria destacar para você a palavra neófito. Neófito, ela faz referente ao que algo novo, recém-admitido ou incorporado. Entenda isso aqui. Eu acho interessante que neófito, ela vem do latim novus,
que significa nova, novum. Então, logo Teófilo, logo nós vamos ver que Neófito se remetia a Timóteo. E isso é interessante, que a maior forma de Paulo mostrar que não era um neófito, olha que interessante isso aqui, eu estava estudando isso lá em casa e Deus me deu um guia para isso aqui. A maior forma de Paulo mostrar que ele não era um neófito, não era pregando o evangelho, não, porque todo novo convertido tem esse prazer. Mas o que Paulo fazia? O que Paulo mostra para nós é o ato de dedicar tudo que ele agora é e arrepender-se de tudo que ele foi por amor a Yeshua. Logo, o ato de enaltecer a Yeshua, a Jesus, nos mostra a transformação que todo ser humano tem ao conhecer Jesus. Onde eu acho algo sobre isso na Bíblia? Da onde você fundamentou essa tese disso? 1 Timóteo 1,16 fala sobre isso. Eu acho de extrema importância quando nós estudamos esse texto, porque nós temos noção o que Paulo traz consigo, ao que diz o texto. 1 Timóteo 1,16. Mas por esta mesma razão me foi concedido, olha o que Paulo diz, misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Fantástico essa carta, Paulo. Lindo, maravilhoso. Vocês querem falar algo sobre isso, meus queridos? Eu vou prosseguir aqui para o presbítero Paulo. Eu só quero tomar uma parte na palavra do presbítero Isaac, coisa maravilhosa que ele falou, a respeito do todo o sofrimento de Paulo. Aí ele traz isso e fala sobre a marca de Cristo na vida dele. Dele entender a gratidão do que o próprio Cristo fez pela vida dele, porque ele não andou com os apóstolos. Ele não foi contado entre os apóstolos, entre os 12, mas ele fez muito mais que os 12, porque ele entendeu a graça, ele entendeu o valor, entendeu o que ele era, o que ele se tornou em Cristo através da graça. Ele queria trazer para si a responsabilidade de uma pessoa que era assassino para uma pessoa agora que era restaurador de vidas, uma pessoa que estava estabelecendo princípios, ensinando, formando, gerando vida através da sua própria vida, para que tudo isso que acontecesse tão somente fosse para a glória de Deus. Então, que a humildade que Paulo nos ensina a cada dia, quando você lê as epístolas paulinas, você parece que Paulo está sentado do seu lado ali e te ensinando. A gente não pode perder essa essência. Você, pastor, que já chegou ao nível de pastor presidente, né? Tem muitos pastores que já chegaram a um certo patamar e esqueceram de onde saiu. Estava lá com o Gideão malhando lagar. Se esqueceram a cama. Esqueceram a cama. Né? Esqueceram que estava lá malhando lagar, na junta de boi, vai boi, sofre lá. Aí Deus aprove a Deus pela graça dele, que tudo é dele, por ele, e é ele que faz todas as coisas na nossa vida, e você se esqueceu, meu amado. Paulo está aí falando que ele, assim como ele foi imitador de Cristo, sejamos imitador de Paulo também, lembrando da onde que nós saímos, lembrando que se Deus colocou, Deus também pode tirar. Eu acho muito bem colocada a sua colocação sobre isso, porque quer ter sucesso, não se esqueça da cama. Quem quer ter sucesso nunca se esqueça de onde você saiu, meu querido. Você, professor, não se esqueça que você foi aluno. Não se esqueça que você ouvia e você tinha que engolir sapos. Referenciais. Eu acho interessante que o aluno mais polêmico da sala é porque ele tem mais entendimento. E às vezes também não tem mais entendimento ou quer saber mais que os outros. Não é que ele está te perseguindo no seu ministério, é porque ele quer aprender. E é um futuro professor. Está com fome e sede, né? Fome e sede da palavra. Eu vou continuar aqui com o Senhor no tópico número 3, um convite a combater o bom combate. Isso é forte, hein? Isso é forte. Vou prosseguir, meu querido. A boa milícia, depois de orientar Timóteo sobre a difícil missão de combater as heresias na igreja de Éfeso, Paulo dá uma palavra de ânimo, encorajamento e incentivo ao jovem pastor. Como um verdadeiro pai na fé, o apóstolo diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Paulo lembra a Timóteo que seu ministério foi confirmado por profecia. Deduz-se do texto
que as profecias eram tão consistentes que Timóteo devia militar a boa milícia, ou o bom combate, com base naquilo que Deus lhe havia falado. Eu acho de extrema importância nesse tópico número 2, e é maravilhoso que nós vamos falar aqui, a preocupação de Paulo com o jovem Timóteo está refletida em sua fala no versículo 18, que ele diz: meu filho. Ele chama Timóteo de filho. Amado, isso é particularidade, pois Paulo sabia quem ele iria e quem ele iria enfrentar, ou quem ele enfrentaria. Ele enfrentaria quem? Alexandre Latuero. Só para você ter noção, após ter conhecido Jesus, após ter sido obreiro da igreja de Cristo, após possivelmente ter amizade com o apóstolo Paulo, Latuero, que nós chamamos aqui de Alexandre, ele cuspiu no prato em que comeu. Pois, segundo alguns estudiosos, Alexandre Latuero testemunhou contra Paulo em juízo no tribunal de Roma, prejudicando Paulo de sobremaneira. É por isso que Paulo conhecia e disse: cuidado com Alexandre. Deslealdade, né? A deslealdade dentro do ministério. Quantas pessoas querem passar a perna um no outro para que ele tenha um cargo a mais? Querido, você não precisa disso. Quem tem chamado não tem concorrência. Deus é fiel de sobremodo sobre a vida daquele que tem chamado. Amado, quem tem chamado tem que escalar muros altos, mas ele tem certeza que quando ele dá mais uma voltinha o muro vai cair. Quem tem chamado tem que entender que o chamado é de Deus, não é do homem. E Deus vai prosperar o seu chamado. Não precisa você ficar fazendo nada, fica tranquilo no seu cantinho. Presbítero Paulo. Eu acho interessante, Elias, que baseado em tudo que está acontecendo no Brasil hoje, com toda essa polêmica em volta da situação que está acontecendo, as pessoas nós estamos vivendo um evangelho de oportunidade. Aproveita de uma situação para crescer ministerialmente. Ô querido, quem exalta é Deus. Então, se Deus chamou, Ele que te honra, Ele que te exalta, Ele que vai te guiar, Ele que vai te abençoar. Você que chegou agora na igreja, no seio da igreja, o jovem, adolescente, trilhe os caminhos que Timóteo trilhou. Se você for um bom filho, você vai ser um bom servo. Se você... E será exaltado sobremaneira. E será exaltado. Não adianta você querer pegar e pisar na cabeça do irmão para usar como trampolim para crescer ministerialmente. Você está equivocado. O caminho, a semente que você está plantando, lá na frente você vai colher ela. Você, pastor, que gosta de deixar um obreiro ser desleal com você, ou ser desleal com um companheiro de ministério, ô querido, você está semeando contenda. E quem semeia vento colhe tempestade. Então, queridos, vamos olhar se um próprio pessoa que Paulo colocou do seu lado, ajudou, foi contra ele. Nós precisamos entender que na atual conjuntura tem muita gente se aproveitando da situação, tem muita gente se aproveitando do evangelho. Queridos, eu fico muito perturbado, Elias, sabe? Aquele texto que diz na palavra do Senhor que apartai-vos de mim, maldito. Eu penso na minha cabeça que é igual o bandido, Deus dá corda do bandido, mas na hora que ele puxa... Sabe sobre o senhor está falando, né, presbítero Paulo, que entre esses aí tinha mais uns. Vamos destacar aqui o nome Emineu. Emineu, ele deriva, que também perseguia o apóstolo Paulo, ele deriva de Imen. Imen é deus grego do casamento. Emineu, apóstata do cristianismo, durante o primeiro século, foi identificado por Paulo como blasfemador, cheio de falatórios vãos que violam o que é santo. Isso é blasfemador. No seu desvio da verdade, Emineu, junto com certo Fileto, que também perseguia Paulo, ensinava doutrinas falsas, subvertendo a fé de alguns. Um dos seus ensinos falsos era que a ressurreição já havia ocorrido. Olha o que eles pregavam dentro da igreja. Nos dias deles, olha que interessante, eles diziam que a ressurreição já tinha acontecido nos dias deles. Evidentemente, os ensinos deles era o seguinte, que a ressurreição era apenas espiritual e simbólica, e que os cristãos dedicados já tiveram a sua ressurreição, que isto era tudo o que o assunto envolvia, e que não havia nenhuma ressurreição adicional no futuro sobre o reino messiânico de Deus. Amado, eles pregavam que Jesus era uma farsa.
Só para você ter noção do que nós estamos falando, 2 Timóteo 2, 17 e 18, Paulo fala um pouquinho sobre esses homens, o que eles causariam no meio. Presbítero Isaac, sim, meu querido? E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feia, e perverteram a fé de alguns. Só para você ter noção, vamos comparar agora com 1 Coríntios 15, 12 e 23. Presbítero Paulo, sim, prossiga, fica à vontade. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas cada um, por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Paulo combate veementemente o que eles pregavam. Amado, não subsiste e não existe reino dividido. Jesus, quando chamaram ele de Beelzebu, ele disse assim: acaso pode haver uma casa ser dividida, um reino ser dividido? Se eu expulso o nome de Satanás, logo o reino de Satanás, de Beelzebu, está dividido. Amado, nós precisamos entender que na igreja atual existem pessoas tentando dividi-la. E isso acontece no nosso cotidiano. Nós sabemos disso como pastores, como presbítero, como evangelista. Amado, como nós vimos pessoas serem arrastadas por vento de doutrina. Como nós vimos pessoas da Assembleia de Deus ir para outras denominações que são heréticas. Porque desacreditaram, apostataram da fé, assim como Himeneu. Amado, nós vimos isso aqui claro. Himeneu, Alexandre Latueiro e Fileto está cheio assim na igreja hoje. Engraçado que Pode contar. o que Paulo falou para Timóteo, para a igreja, até mesmo de Corinto, para essas pessoas: entrega a carneiro para que Satanás venha. Então, ou seja, o castigo não é físico, o castigo é espiritual. Muito bem lembrado, isso mesmo. Porque aqueles que mexem com a noiva vão ter que prestar conta com a noiva. Muito bem lembrado. Para aqueles que subverter os valores da igreja, aqueles que têm tratado de trazer divisão, fábulas, heresias, contenda, rebelião, deslealdade, para mim é o pior traço de mau caráter de um obreiro. Para mim a falta de gratidão é o maior desvio de caráter também. Geralmente esses que são assim, normalmente eles não têm assim, o que falam, não vivem. Verdade? Impõe um peso, um fardo pesado, um jugo pesado sobre o povo, de forma que eles mesmos não querem mover nem com o dedo. Verdade. Não é verdade? Lembra dos judaizantes? Né? Os fariseus. Os fariseus. Aqui, ó, um texto maravilhoso aqui, ó. Está aqui em Mateus capítulo 23, versículo 2. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que ele vos disserem, mas não praticais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Impõem um fardo pesado, mas eles mesmos não querem levar. Verdade. Eu vou continuar aqui com o próprio presbítero Isaac, o tópico de número 2 do item 3, que diz a rejeição da fé e suas consequências. Pode ficar à vontade, meu querido. Vamos lá. Quem rejeita a fé não fingida e a boa consciência cristã, colhe os resultados da sua má escolha. O resultado é o naufrágio na fé. Paulo toma como exemplo Himeneu e Alexandre, obreiros que entraram por esse caminho. Quanto a Himeneu, sua postura é tão terrível que ele é citado em 2 Timóteo 2,17. Seu nome deriva de Himen, deus do casamento, na mitologia grega. Não se sabe ao certo qual doutrina falsa ele semeava. Estudiosos dizem que ambos eram representantes do gnosticismo no meio da igreja de Éfeso. Com relação a Alexandre, aliado de Himeneu, na semeadura das falsas doutrinas, era tão pernicioso que Paulo o considerava desviado ou naufragado na fé. Sua influência era tão maliciosa que Paulo os entregou a Satanás, para que aprendam a não blasfemar, que o Senhor livre sua igreja dos falsos mestres. Eu quero destacar nesse tópico aí, eu tenho te anotado aqui nesse tópico, que você anote, professor.
os termos fé não fingida e boa consciência, quando não praticados, olha que interessante isso aqui, nos levam a uma vida de naufrágio na fé. Quem afirma isso aí? O próprio Paulo afirma isso aí, nós acabamos de ler. Quando o termo fé não fingida e boa consciência não é aplicado, ele nos faz naufragar na fé. E eu acho interessante que nossos dias hoje não são diferentes. A bancada comigo vai concordar com o que eu estou falando. Por quê? Há muitos himeneus dentro da igreja e por aí afora. Por quê? Pessoas que um dia já foram de Cristo, já foram bons obreiros, já foram nossos amigos, mas deixaram levar pelas lutas, pelas tentações, pelas propostas da carne, pelo dinheiro. Eu acho interessante isso aqui, pelas propostas de Satanás, e naufragaram na fé. Amados, muitos dos que naufragaram na fé, esses que abandonaram as igrejas locais, possivelmente, entende isso aqui? Porque as igrejas locais não lhe ofereceram o quê? O que nós chamamos de algum tipo de vantagem ou de benefício. Se a igreja não tinha para dar, eles naufragaram. Claro que alguns Emeneus e algumas Alexandre latoeiros foram por causa das falsas doutrinas. Agora, muitos se desviaram do foco. E aqui entra a boa consciência e a fé não fingida, porque a igreja não tinha nada para oferecer para eles. E eles se desviaram. Amado, nós precisamos entender que o evangelho da graça, ele é graça, ele é de graça. De graça recebei, de graça dai. Você não deve esperar nada em troca do ministério. Não, meu querido, entenda isso. Eu acho interessante que esse tipo de Alexandre latoeiro que nós estamos comentando aqui, esse tipo de Emineu, ele é mais perigoso. Olha isso aqui. Por quê? Porque ele engana muitos com a falsa aparência de cristão, dentro da nossa igreja atual. Ou seja, se diz cristão, mas na verdade não é. Pois é falso, hipócrita, traiçoeiro, mentiroso, invejoso, briguento, blasfemador, linguarudo e causa mal ao verdadeiro cristão da igreja de Cristo. Amado, eu sei que é pesado o que eu estou falando aqui. Eu sei que é pesado. Mas é o que nós estamos vivendo na atualidade, meu querido. É o que nós temos vivendo. Então a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo é válida a todos nós na atualidade. A nós que estamos na bancada aqui, a você professor, a você aluno, a você pastor que estamos assistindo, presbítero, evangelista. É válido a todos nós, porque temos que nos guardar, nós temos que nos guardar e nos proteger de Alexandres, de Emeneus. Nós temos que nos proteger, mas sabe por quê? Porque nós somos a menina dos olhos de Jesus. E nós precisamos continuar com o evangelho verdadeiro. E esse tipo de Alexandre latoeiro, esse tipo de Emineu, esse tipo de Fileto, ele vai atacar quem? Aqueles que trabalham, aqueles que se dedicam. Querido, nós precisamos entender que quem sofre perseguição de Alexandre e de Emineu é porque ele é uma árvore frutífera. Se você está sofrendo sanção, se você está sofrendo perseguição de Alexandre da sua igreja, de Emeneus da sua igreja, é porque você está dando fruto. Isso é um bom sinal, meu querido. Querido, eu acho de extrema importância você salientar na sua sala que a árvore que dá fruto, ela vai sofrer pedrada. Você acha que nós não sofremos quando nós colocamos o projeto EBP em foco? Na mídia, não? Mas como sofremos? Eu quero até mandar um beijo para os meus queridos adventistas do sétimo dia, que tanto me perseguem na internet. Querido, eu tenho o maior prazer de sentar na quarta-feira para responder vocês. É um prazer enorme. Esse dia eu fiquei quase 4 horas debatendo com os adventistas na lição número 10, acerca do sábado. Mas é um prazer. Eles me lotam de texto bíblico, e eu loto eles de texto bíblico também. Meu amigo, querido, você não vai me converter ao adventismo, nem eu vou te trazer para a igreja. Tá mais fácil você vir para cá do que eu ir para lá. Então, entenda. Esse tipo de Alexandre latoeiro e de Emineu, nós estamos cheios na igreja atual, meu querido. Você tem que se preparar, professor, em todos os tempos, porque a perseguição virá. Mas entenda uma coisa:
As marcas de Cristo, elas nos seguem. Fique tranquilo, porque Deus é fiel aos seus. E eu queria que você entendesse que a fidelidade de Deus, ela permanece com aqueles que são fiéis a Ele. Olha, a Bíblia diz, porque, olha, amado, aqueles que são fiéis a mim, eu sou fiel. Oh, ainda que a mãe se compadeça, aquela que se compadeça do filho que mama no ventre, eu todavia não esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que tem gravado na palma das mãos. Isso é promessa. Você quer falar alguma coisa, meu filho? Fique à vontade, sim? Eu queria só lembrar uma coisa, quando você falou que nós temos que nos resguardar desses himeneutas, mesmo sabendo que eles virão. Eles já existem. Já existem. E sabendo mesmo. Eu olho para Paulo. Paulo voltando para Jerusalém, aquele desejo de voltar para Jerusalém alvoroçada, perseguindo os cristãos, né? Chegou um profeta para ele assim, falou: Paulo, você vai para lá? Pegou o cinto de Paulo e falou assim: olha, vão te ligar, como estão ligando aqui o dono desse cinto. E profetizou contra ele, que ia perseguir e maltratar. Ele falou assim: olha, eu estou disposto não só a sofrer espancamento, né? Mas como eu também estou disposto a morrer pelo reino de Deus. Então, realmente a gente sabe que tem essas perseguições, mas ele tem convicção, ele sabe quem tem crido. Por isso que ele falou: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Coisa linda, chamado, ele tinha convicção do seu chamado. Eu queria que o presbítero Paulo abrisse em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Amado, sobre a perseguição, fique tranquilo. Eu acho interessante que Jesus nos deixou um ensinamento profundo em Mateus 24, versículo de número 9. Ele diz assim, ó: então sereis atribulados. Olha o que ele diz, olha a cautela de Jesus. E vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Amado, é promessa. Tem Alexandre, tem Emineu, tem Filé, tem. Mas nós temos a promessa de que nós iremos morar no céu, meu querido. 2 Coríntios 4, 8 e 9, meu querido, pode ficar à vontade. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Isso aqui é uma coisa maravilhosa quando Paulo fala do sofrimento, querido. Primeiro, Cristo sofreu. É interessante a gente trazer à sua memória que com todo o nosso sofrimento Deus tem algo a tratar conosco. Deus tem algo a fazer na minha e na sua vida. Porque se você parar para pensar, Jesus sofreu para nos dar vida. Jó sofreu para mostrar para o diabo, que era um ser espiritual, que o homem carnal é fiel a Deus. Ana sofreu perseguição para colocar os seus sentimentos para fora e receber a bênção de Deus. Moisés, com o povo andando no deserto, sofreu para tomar posse da terra prometida. Mas se não tivesse Faraó, ou seja, a perseguição, o povo não marchava. Então, querido, dá glória a Deus pela perseguição, porque você não está abatido, você não está sozinho, você não está desanimado, porque quem te sustenta é Deus. Quem é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu esconderijo é Deus. Então dá glória a Deus pelas lutas, querido. Agora o maior sofrimento, o maior sacrifício que Jesus ensinou para nós, Elias, sabe qual que é? O sacrifício de sofrer calado. Verdade. Ele nos ensinou a sofrer calado. Em momento algum, ele disse alguma coisa. Quando falou, tu és o Cristo, ele falou, tu dizes. Então, querido, a nossa maior defesa, o nosso maior advogado, o nosso juiz continua sendo ele, Jesus de Nazaré. A conclusão, ela diz o seguinte: o cristianismo nasceu debaixo de perseguição e confronto com heresias e ensinos desvirtuados. Na consolidação de igrejas abertas em suas viagens missionárias, Paulo teve que oferecer resistência e ação decidida contra os loucos vorazes que haveriam de surgir, até mesmo no seio das igrejas, como no caso da igreja de Éfeso. Com a graça de Deus e apoio de homens fiéis, como Timóteo e Tito, o apóstolo Paulo fez frente aos falsos mestres que se levantaram para prejudicar o trabalho iniciado e desenvolvido por muitas igrejas cristãs. Meu querido, eu me despeço de você, deixando para você um texto fantástico em Mateus 6, que diz assim, versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte,
não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Querido, fique tranquilo. Não mostre para ninguém o seu trabalho. Não precisa ficar brigando. Nós não precisamos ver essas enquetes na internet. O povo de Deus, não existe nada melhor, não existe resposta melhor do que quando nós dobramos o joelho e dizemos: Adonai, age em nosso favor. Querido, Ele jamais abandonou os seus e jamais te abandonará. Explica isso na sua sala. Forte abraço, que Deus continue te dando graça e te dando vigor para continuar nessa caminhada que não é fácil. Aos meus queridos que estão aqui, aos meus convidados, considerações finais, fique à vontade, presbítero Paulo. Querido, concluindo essa lição maravilhosa, você, pastor, nessa conclusão, lembre de Timóteo, cuide das suas ovelhas, cuide dos seus obreiros, cuide para que a igreja a cada dia venha crescer dando fruto, para que os Timóteos do seio da igreja se levantem homens de fé com boa consciência. Deus abençoe a vida de vocês, paz e graça. Presbítero Isaac. Eu queria só deixar aqui um texto de Paulo, como nós estamos estudando sobre as orientações de Paulo, não é isso? Para o ministério. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, composição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Que Deus abençoe, que possa ser uma bênção como pastor, zelando pelas ovelhas, o qual o Deus Todo-Poderoso se confiou. Milita a boa milícia, como um bom soldado de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe ao meu querido Cleone Alves, ao meu amigo que sempre tem orado por toda a bancada, que sempre tem mandado scrap, Lucas Matos, são tantas pessoas, ao Gerdiel Frois. Que Deus possa te abençoar, meu querido. Eu me despeço de vocês com um forte abraço e até a próxima aula. Paz e graça a todos.